Retornamos aqui hoje na Dose Certa, na Clínica Center, Dr. Vilhena. Nós recebemos na redação algumas perguntas que são bastante frequentes para o diabetes, e você deve tê-las aqui com bastante frequência também. Uma pergunta que foi mandada, Vilhena, é o seguinte: o paciente diabético ele pode usar açúcar mascavo? Olha, na realidade, quer dizer, o açúcar mascavo é açúcar, né? De maneira que qual é o problema do açúcar? Aliás, vamos falar qual é o problema do açúcar. O problema do açúcar é que ele é capaz de rapidamente ser absorvido. Então, o açúcar refinado, muito mais ainda. O açúcar mascavo e o açúcar cristal, menos. Mas ainda assim, são açúcar, assim como a rapadura também. Entendeu? Então, na realidade, eu diria que não é um alimento ideal, embora seja melhor, mas ele não é o ideal. A tendência, viu, Maurício, quer dizer, a gente tem que falar isso com muito cuidado, né? Propriedade. Não, muito cuidado, porque no futuro, eu acredito que a realidade é o seguinte, vamos botar o pingo nos is. O açúcar é um produto artificial. As pessoas falam açúcar, sente falta de açúcar. Como é que alguém pode sentir falta de açúcar se o açúcar vem das usinas, né? Vem do processo de manufaturado, né? Então, na realidade, o nosso organismo, o sal, o açúcar, eles são produtos que nós nos acostumamos com eles. Mas, na realidade, eles não são alimentos considerados essenciais. O que eles dão é o gosto, quer dizer, eles estimulam o paladar. Agora, eu particularmente acho que num futuro não muito distante, essa questão toda do açúcar, ela vai ser vista com muita naturalidade. Você quer ver que uma das coisas que mais me preocupa é as pessoas que se alimentam de produtos diet. Essa era a segunda pergunta. Qual a diferença entre o produto diet e o produto light? Olha só, o produto existe diet... diferença entre o diet e o light? Existe. O produto diet é o produto que não tem açúcar. Não tem açúcar quer dizer não tem a sacarose, não tem o açúcar que é absorvido, esse açúcar refinado. Só que para você fazer um produto diet que seja palatável, que seja gostoso, só tem uma saída. Se você tira o açúcar, você tem que adicionar mais gordura a ele. Então, os produtos diet têm mais gordura do que os produtos normais, entendeu? Entendi. Nesse aspecto, eu acho que é muito melhor, ainda mesmo para um diabético, usar o produto light do que o produto diet. Entendeu? E aí ele vai ter que fazer um controle da quantidade de açúcar. Porque aí ele que ele pode reduz comer, a quantidade de calorias totais dele, tá? Calorias, que é o grande problema, o grande problema são as calorias. Ele reduz a quantidade de calorias. Ele tem uma dieta, tem que seguir. Exatamente. E ele, então, com isso, consegue manter um controle que seja um controle relativamente, vamos dizer assim, saudável, né? Porque a melhor alimentação, quando eu falo assim, a alimentação do diabético, o melhor alimento do diabético é o alimento de casa, normal, entendeu? São as coisas que são. A única exceção é o açúcar refinado, por causa da velocidade que ele é absorvido. Entendi. Que não existe realmente forma de você impedir que o açúcar suba muito quando é adicionado o açúcar refinado. Embora alguns alimentos tenham façam o açúcar subir tanto quanto o próprio açúcar. Por exemplo, o pão branco, por exemplo, né, é um produto extremamente perigoso. O pão francês, pão de sal, pão francês. É o que mais que é o mais comum, né, o mais consumido, é um pão aí até controlado, o preço, tudo mais. É um pão extremamente perigoso do ponto de vista da hiperglicemia, do aumento da glicose. Faz diferença esses alimentos integrais? Isso que eu ia falar. De maneira que se você dissesse para mim assim, qual é a grande recomendação que eu faria assim para um paciente diabético? A primeira coisa que eu faria é aumentar o teor de produtos integrais. Porque se ele aumentar o teor de fibras, ele diminui a absorção da gordura e diminui a absorção do açúcar e, o que é mais importante, diminui a absorção de calorias totais. Tá? Essa questão das calorias ela é muito importante porque lá dentro do nosso organismo, os combustíveis, todos eles, no final, acabam se convertendo a açúcar. Entendeu? Porque só quem produz energia no nosso organismo é a glicose.
né? Então todos eles têm a capacidade de se você ingere um monte de calorias, mas açúcar eu não ingeri. Sim, mas vai chegar lá dentro e aquilo vai se converter a açúcar. De maneira que a primeira, eu diria que as grandes recomendações que eu daria era diminuir o teor de sal, né? Aumentar o teor de fibras, não esquecer, portanto, aumentar o teor de fibra. A melhor maneira que a gente tem de fazer isso é aumentar o consumo de verduras e legumes, sem sombra de dúvida. Aumentar o teor de frutas é bom para o diabético, mas atenção, a fruta também tem glicose, a fruta tem glicose e tem frutose. Então, se você, esse pessoal diz, não, eu só como fruta, aí come 4 mexerica, por exemplo, aí o açúcar vai para o espaço, não tenha dúvida. Não é porque é fruta que não tem açúcar, né? Então, essa é a coisa, comer uma fruta, tá? Comer verdura, legume, uma fruta, um alimento, uma fonte de proteína, de preferência que não seja frita, seja cozida, assada ou grelhada, tá? Evitar pele de animais, tá? E o que é mais gordurinha do isso, baconzinho. E o que é mais importante, escolher uma fonte de carboidratos. Então, por exemplo, se você vai comer arroz, por exemplo, não coma batata frita, certo? Macarrão. Se você vai comer macarrão, coma só o macarrão. Agora, arroz, feijão, batata frita e farofa, por exemplo, aí é muito açúcar. Né? E me diz uma coisa, o paciente diabético pode usar adoçante? Pode usar adoçante. Na realidade, seria a alternativa que ele tem para manter a palatabilidade, né? A realidade é que os adoçantes, eu dividiria em 2 grupos. Pode tomar adoçante? Pode. E existem diversos tipos de adoçante e, sinceramente, eu não sou paranoico contra nenhum, não. Não tem assim que especificar um melhor do que o outro? Eu acho que todos eles são produtos, vamos dizer assim, semelhantes, né? E os que não são muito caros, e aí você teria que usar, vamos dizer, com muita... Seria um fator de seleção social, que eu acho que não é o ideal. Agora, você quer ver uma coisa, por exemplo, que eu sou frontalmente contra, eu acho uma das substâncias mais... Eu sei que vão me bater, mas uma das coisas mais perigosas que existe é refrigerante diet. Refrigerante diet, já existem trabalhos, inclusive, que demonstram que o refrigerante que é adoçado, né, seja com açúcar, ou seja, o diet, né, que eles são capazes de produzir malefícios no organismo. Tá? O refrigerante um alimento extremamente desequilibrado. O que você deve beber, então? O que você deve beber é água, suco de frutas, mas atenção, não suco de muitas frutas, suco de frutas, né? E você quer beber uma bebida alcoólica, existem trabalhos, né, da chamada dieta mediterrânea, inclusive, né, que demonstram que você usando pequena quantidade, por exemplo, de vinho tinto, por exemplo, que isso é até um efeito protetor. Não existe um impedimento da bebida alcoólica com o diabetes? Não, é o que eu digo, como ser diabético então na Itália, na Espanha, na França, nesses lugares eles bebem vinho em todas as refeições, né? Todas as refeições. O problema, que aliás não quer dizer que o álcool não seja um produto lesivo, mas quer dizer que doses pequenas e equilibradas de bebidas fermentadas, não destiladas já é um pouquinho mais complicado, mas bebidas fermentadas que sejam ingeridas, vamos dizer assim, uma taça de vinho na refeição, elas realmente não causam grandes malefícios, né? Agora, é claro que o álcool é um produto que dá trabalho para o nosso fígado, né? E eventualmente isso não quero que seja interpretado o que eu falei como um estímulo às pessoas tomarem a bebida alcoólica, mas só dizer que existem trabalhos que vinho tinto, e o próprio suco de uva também faz o próprio suco de uva também faz benefícios, né? Quer dizer, na realidade eles produzem uma vasodilatação, né? E ajuda realmente a circulação. Como também a atividade física, que você já falou, e isso tem que ser sempre dito, né? O diabético não está impedido de fazer atividade física. Atividade física, eu acho que é o grande desafio para a gente, sabe? Hoje aqui no consultório, eu recebi 2 ou 3 alunos de escolas particulares, né? E eles me falaram um negócio que me deixou muito preocupado, é que algumas escolas particulares estão realmente
cada vez mais enchendo os seus alunos de trabalhos, de testes, intelectuais, e que essas crianças estão deixando de poder frequentar as suas escolinhas de natação, futebol, não sei o quê. Olha, eu posso dizer que eu duvido que esses indivíduos sejam seres humanos melhores amanhã. Duvido, mas dou minha cara a tapa. Tenho certeza que vai ser um tiro no pé isso, entendeu? Eu acho que nós estamos, fica até a sugestão para os donos de escola de Teresópolis. Teresópolis precisa, até por causa do clima, desse fato de ser uma cidade montanhosa, não ter um parque, que aliás é uma grande reivindicação, já que nós estamos aqui num programa, Teresópolis não pode deixar de ter um parque. Mas veja bem, eu não estou falando do Parque Nacional da Serra dos Ovos, porque lá é um parque de preservação. Eu estou falando é um lugar para as pessoas caminharem, se encontrarem, fazer suas atividades físicas com segurança e tudo mais. Mas então eu acho que a grande escola que está faltando em Teresópolis é uma escola que realmente, entendeu, forme esse ser humano integral, entendeu? Esse que realmente... Já existem algumas escolas assim no Rio de Janeiro, né, voltadas... Exatamente, que dê esse bom equilíbrio entre o conhecimento e o corpo, né? Quer dizer, porque é isso que no final vai formar um ser humano melhor, não só do ponto de vista da sociedade, como até do ponto de vista da saúde dele próprio. A integração com o meio ambiente, nós exatamente, cidade, essa questão ambiental, né? Exatamente, Teresópolis é uma cidade, por exemplo, que tem aí um potencial muito grande ligado ao montanhismo, ao excursionismo, né, ao trekking, todas essas coisas. Eu acho que é por aí que nós temos que fazer esse indivíduo fugir do estresse. O estresse, quando eu falo estresse, todo mundo fala estresse, parece estresse só, estresse psíquico. Mas existe também o estresse físico, né? Se você vive num lugar, por exemplo, onde você tem muita coisa para fazer, tem muito dever, tem muita coisa, você vive estressado também, entendeu? Então é preciso e essa questão do convívio com a natureza me parece que é um ponto-chave. Quer dizer, o ser humano ele surge na face da Terra como um dos seres desse planeta. Então é impossível você separar esse ser humano, né, desse planeta onde ele vive. Quer dizer, isso é uma coisa que às vezes tentam fazer isso, eu fico assim pasmo como é que pode ter essa ideia. Não, vamos deixar as crianças correrem, realmente correrem, brincar de pique, entendeu? Vamos deixá-las cansadas, porque cansando elas vão dormir melhor. Dormindo melhor, ela se desenvolve melhor. Os hormônios funcionam melhor. Neuropsiquicamente, ela cresce mais, entendeu? O hormônio de crescimento, ele é liberado no sono profundo, entendeu? Então, é isso que a gente tem que ter. A gente tem que ter, na minha opinião, uma sociedade que se integre a essa política toda hoje em dia de sustentabilidade e tudo mais, né? Eu vi, por exemplo... que agora essas Olimpíadas de Londres, 2012, Londres pegou para si de fazer as Olimpíadas Verdes. Tá? Então é um movimento muito forte. Ano que vem, em junho, fica até aí o convite a todo mundo, quer dizer, aqueles que puderem participar, né? Vai ter a Conferência Mundial do Meio Ambiente, quer dizer, 20 anos depois, a ECO 20 anos depois. Porque teve a ECO 92, 2012, vai fazer 20 anos. Então vai se discutir meio ambiente, sustentabilidade, toda essa questão vai ser discutida aí, né? No Rio de Janeiro, a consciência, né? Aqui no Rio de Janeiro. E realmente essa questão da consciência, dessa questão planetária, do ser humano inserido dentro do ambiente, eu acho que isso tem tudo a ver com saúde, entendeu? E nós falamos aqui de prevenção, mas uma outra pergunta muito comum das pessoas é como conseguir, Viliana, no caso da medicação, como elas conseguem a insulina, como conseguem outras medicações pelo SUS, pelo Sistema Único. Muito importante a sua pergunta, né? Quer dizer, na realidade, existem os medicamentos da chamada farmácia básica do SUS, que podem ser conseguidos através do próprio do SUS, da farmácia do SUS, mediante uma receita, a receita do SUS, né, que são a insulina NPH, a insulina regular,
a glibenclamida e a metformina. Esses medicamentos são pegos nos postos de saúde. Nos postos de saúde. O paciente tem que fazer um cadastro. Cadastro do hiperdia, né? Existe um programa que pega a hipertensão e diabetes, por isso é que é hiperdia, né? E ele é cadastrado e ele recebe gratuitamente a medicação nos postos de saúde. Mas além disso, o governo federal, na minha opinião, com muita sensibilidade, fez um programa que eu acho da maior importância e que todo mundo deve apoiar, especialmente aqueles pacientes de maior poder aquisitivo, né? Ou de um pouquinho melhor, né? De maior poder aquisitivo. Por que de maior poder aquisitivo? Porque muitas vezes, né, quer dizer, esses pacientes vão aos postos de saúde, né? Somente, você sabe que eu tenho tanto tempo que eu tenho de SUS, né? Eu estou no SUS, deixa eu falar, desde 1978, né? É do SUDES ainda. Do SUDES, eu sou da época do SUDES. Aliás, fiz parte até você estava falando que eu fiz parte do CIS, que era o Conselho Interinstitucional de Saúde, que foi o primeiro precursor do Conselho de Saúde e tudo mais. Mas então, eu acho que muitas vezes, quer dizer, a gente vê as pessoas assim que já tem uma certa condição, é preciso que as pessoas saibam que hoje existe a farmácia básica, né? Também nas farmácias da cidade, né? Que são o programa da farmácia popular. A farmácia popular não é mais aquela farmácia popular que tinha ali perto da Telerge, né? Antes existia a farmácia popular do Brasil, que é um governo, que é um Exatamente. programa federal, e a farmácia popular do estado do Rio de Janeiro. E agora, esses produtos, como o Vilhena está bem falando, eles vão ser encontrados em todas as farmácias que estão credenciadas a esse programa. As principais farmácias de Teresópolis são credenciadas a esse programa. E lá você pode, além desses remédios que eu falei, desses mesmos medicamentos, insulina NPH, insulina regular, metformina e glibenclamida, você tem um leque até maior de medicamentos para hipertensão arterial que podem ser retirados, não é adquiridos, retirados. Comprados com um preço menor. E com o receituário normal. Então, se você tem o seu médico particular, tá? Você pode utilizar este receituário do médico particular para ir lá e retirar. Basta apenas levar uma carteira de identidade que tenha foto e o CPF. Né? Retirados, você quer dizer que ele é fornecido? Fornecido gratuitamente. Né? Por quê? Porque as farmácias são reembolsadas desses valores que elas... É semelhante ao que ocorre em vários países da Europa. Você sabe que no país da Europa Exatamente. O médico faz o cheque, né? São nesses países, faz uma espécie de cheque, de prescrição em cheque, assim como se fosse uma coisa, ele vai na farmácia e recebe gratuitamente os medicamentos. Quer dizer, acho que o programa da farmácia popular, ele se for prestigiado, ele pode ser ampliado. Tá? E o alcance que ele vai trazer é muito grande, né? Porque as complicações diminuirão. Muito grande, né? Porque o acesso ao medicamento, apesar de tudo isso que a gente falou, né? De serem distribuídos, o acesso ao medicamento ainda é complicado. Né? Uma outra pergunta, Vilhena, que surgiu foi o seguinte: o paciente que é diabético, ele é proibido, ele sofre alguma sanção em fazer prova para serviço público? Não, o paciente diabético, ele na realidade, ele pode, hoje em dia já existem decisões, inclusive em caráter judicial, né, que permite a ele exercer qualquer atividade, né? Como todo indivíduo, se ele tiver uma inaptidão, ele vai ser recusado, mas por causa da inaptidão para aquele serviço, mas não pelo fato dele ser diabético. Hoje em dia nós temos diabéticos escalando o Everest, nós temos diabético triatleta, no Ironman nós temos pacientes diabéticos, nós temos campeões olímpicos diabéticos. Então, na realidade, quer dizer, não é o fato do diabetes que impede. O que impede, aí sim, se você, por exemplo, ficou diabético, não se tratou adequadamente, ficou cego, aí você vai poder participar do Você pode até ser admitido, mas você vai ser admitido numa outra categoria daquelas pessoas que têm deficiência, entendeu? Mas hoje em dia o paciente diabético bem controlado, ele não tem, existem alguns problemas ainda na área militar, como por exemplo pilotos de avião, etc. Mas aqui no Brasil ainda existem, mas em alguns países do mundo nem isso mais está sendo,
nem isso mais está sendo considerado. Mas ainda existem pouquíssimas exceções no serviço militar, piloto de avião, paraquedista, etc. Mas são coisas muito pequenas. A realidade é que hoje em dia o conceito de doença ele foi tão ampliado que é quase como se nós disséssemos assim, todos nós temos alguma coisa. Com certeza. Então, se na realidade você for cercear pelo fato dele ter isso ou aquilo, não, você tem que cercear porque aquela doença causou a incapacidade. Mas se ela não causou, tá? Ela não tem nenhum problema, né? Eu tenho, aqui eu posso falar porque eu tenho licença delas para falar, a grande maioria das minhas funcionárias aqui são diabéticas, entendeu? E elas não faltam mais do que faltam as outras, tá? Até se fizeram. Não, porque tem um médico aqui para tratar delas. Não faltam mais, entendeu? O que existe realmente, que é importante, é a questão do futuro. Isso sim, o paciente diabético tem que se tratar muito bem, tá? Porque existe a chance dele, não se tratando adequadamente, ele desenvolver as complicações crônicas. E essas complicações crônicas, sim, vão representar uma forma de restrição à sua vida e aí a todos a vida familiar, a vida conjugal, a vida profissional, né? Você estava falando que dos seus colaboradores aqui, alguns são diabéticos. Para se fazer um tratamento completo do diabético, a gente envolve outros profissionais da área de saúde, não é assim? É verdade. Hoje em dia, quer dizer, uma das grandes inovações da medicina, eu acho, né? Antigamente existia aquela figura hegemônica do médico, né? Que fazia tudo, que era o indivíduo que dava sentenças, até sentenças, né? Dizia, isso aqui é uma doença passada. Isso significava dizer que você não tinha mais jeito. Né? Hoje em dia, você tem uma equipe multidisciplinar, né? Que é capaz de coisas fantásticas. Eu, por exemplo, me recordo, apenas para a gente ilustrar, e aí eu estou homenageando na realidade toda essa equipe, né? Esse trabalho feito pelos fisioterapeutas, por exemplo, ficou mais famoso porque, como foi no caso o Ronaldo, os grandes atletas que foram atendidos, né? Hoje em dia na fisioterapia você tem recursos fantásticos na fisioterapia, né? Mas também na nutrição, também na enfermagem, também, quer dizer, na realidade hoje em dia essa noção de complementaridade, e até, diria para você, até o professor de educação física já está chegando também. Já é considerado, né? Profissional. Antigamente, o professor de educação física era um profissional assim meio curioso. Hoje em dia, né, os profissionais de educação física têm formação superior, eles sabem de fisiologia às vezes mais do que profissionais da área médica, entendeu? Por quê? Porque a nossa sociedade soube contemplar essa questão das equipes, né? A equipe funciona muito mais, né? Nós tivemos aí agora um exemplo. Nós podemos ter uma equipe de futebol com jogadores maravilhosos e ter uma equipe péssima, não é verdade? Que seja desclassificada, não é verdade? A equipe é diferente então, do grupo. O que aconteceu conosco é o que aconteceu com a Argentina, quer dizer, quando você não atua em equipe, a coisa fica mais difícil. Mas a equipe tem essa questão de complementaridade, você formar uma coisa que ela, no geral, funcione bem, né? O tempo da televisão, Vilhena, infelizmente ele é curto, a dose certa, é um programa que traz esse tipo de informação e eu acho que você aproveitou muito bem, falou muito bem sobre como a gente pode trazer informação para os nossos telespectadores, para os nossos amigos, nossos pacientes que porventura estão ouvindo. Eu queria ouvir de você uma consideração final, um conselho final que você pudesse dar para esses pacientes. Olha, uma vez eu estava num congresso ouvindo aquelas coisas complicadíssimas, aquelas teorias fantásticas que de vez em quando a gente vê no congresso, coisas de bioquímica e coisas não sei o quê. Aí de repente levantou-se um médico egípcio e dizia assim: senhores, nós precisamos nos lembrar de uma coisa. O grande problema nosso é que nós nos afastamos da natureza. Nós devemos retornar à natureza. Quer dizer, essa questão, retornar ao natural, aquilo que é instintivo do ser humano, né? Aquilo que é bom, que traz felicidade, que traz alegria, aquele negócio da criança brincando, etc. Então, nós temos que buscar uma sociedade que propicie cada vez mais esse modelo realmente equilibrado, de sustentabilidade, de pessoa que olha e vê as coisas e acha bonito, né? Nós
infelizmente tivemos em Teresópolis aí um evento climático aterrador, né, que vitimou um monte de gente e nos mostrou como essa natureza, quando ela é mal manipulada, quer dizer, o potencial que ela tem de destruição, né? E eu acho que às vezes a gente pode estar fazendo isso com o próprio ambiente nosso meio ambiente. Microambiente, né? O nosso microambiente, exatamente. Então eu acho que a gente deve aproximar esse nosso microambiente do ambiente, do meio ambiente, do lugar onde a gente vive, viver em harmonia com esse ambiente e viver em harmonia com si próprio, né? Aquela questão que eu te falei, né? Quer dizer, já houve, inclusive, se não me engano, foi a Universidade de Michigan, fez uma pesquisa fantástica. Eles fizeram uma pesquisa sobre qual seria o momento em que o indivíduo fabricaria maior teor de endorfinas, né? Como eu já falei, a endorfina é o hormônio do prazer, né? É o hormônio do prazer, quer dizer, esse é aquele hormônio do prazer, da satisfação. E aí todo mundo achava, dizia assim, não, vai dar o momento do meu casamento, o nascimento do meu filho, né? Uma grande conquista profissional. E no final, o grande momento foi quando você faz bem a alguém. Quer dizer, na realidade, o bem ao próximo ganhou de todos esses imaginava-se grandes momentos, né? Então, eu acho que isso é uma grande lição que a gente deve, com muita humildade, tentar pensar sobre isso, porque eu acho que aí é que está o grande segredo. O segredo das coisas está por aí. Viver em comunhão com o nosso ambiente, né? E viver generosamente e poder realmente dar o melhor de si para a nossa sociedade. E com certeza a dose certa acertou nessa entrevista com Vilhena, e a nossa produção de endorfina aqui deve estar grande, porque de alguma forma eu acho que foi proveitoso para todos nós. Obrigado, Vilhena. Obrigado.